Olá, amados, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quarto ponto, que é muito corriqueiro no meio profético, que acontece muito pela falta de compreensão das pessoas, ou melhor dizendo, pela falta de experiência que as pessoas têm exatamente, que é depreciação. Em que se enquadra a depreciação? É quando você vê um homem ou uma mulher de Deus fluindo, se movendo em Deus de alguma forma que está fora do seu campo de experiência, é o mínimo, né? Tem uns que não têm experiência nenhuma, está fora do campo dela, e outra é por inveja, por ciúme de ver Deus usando a vida dela. Então ela começa a falar mal para que ela possa, de alguma forma, se sair bem dessa. Dizendo que aquela pessoa, puxa vida, que a pessoa está na carne, que aquela pessoa está endemoniada, aquela pessoa está mentindo. E você começa, sem conhecer o coração dela, ou no mínimo, sem ter a maturidade mais o discernimento do Espírito Santo, não consegue trabalhar essa situação. Então, uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso está lá em Mateus 12, 24, que fala assim: Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Então ali o contexto é Jesus expulsando os demônios das pessoas, curando, e os fariseus por inveja, por ciúme, porque não estavam experimentando essa presença poderosa de Deus, eles disseram que Jesus Cristo estava expulsando os demônios não pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, mas sim por Beelzebul. Ali eles estavam cometendo pecado contra o Espírito Santo, e aí cabe um alerta que temos que tomar cuidado na hora de tirarmos conclusões e acabarmos dando aquela experiência espiritual, dando a conotação de que é uma operação de demônios sem ter uma maturidade, sem ter discernimento de espírito, sabe? Sem ter aquele filtro para poder realmente buscar em Deus, em oração, dizendo, Deus, isso é do Senhor, isso vem de ti, ou é da carne, ou é demônios. Mas não, já vai logo classificando isso e tipo, de forma ignorante, né, passa para as outras pessoas à sua volta como se fosse uma operação de demônios ali. Então, temos uma outra passagem que Jesus mesmo advertiu assim, que o inimigo usa isso, que todo aquele que quer ser usado por Deus profeticamente, deseja se mover nos dons do Espírito Santo, vai também ser criticado, vai muitas vezes ser rotulado pelas pessoas. Olha só essa passagem aí, de Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Então, meu amigo, se você quer ser usado por Deus, permitir que Deus use a sua vida, você vai ser criticado. As pessoas vão te rotular, mas elas vão rotular devido à perspectiva delas, à falta de experiência, de maturidade delas, ou simplesmente por inveja e ciúme, de vendo Deus usando sua vida poderosamente. Porém, elas vão julgar. E a nós compete ter a maturidade de lançar para Deus a situação e não querer resolver na força do próprio braço, mas sabendo que se chamaram Jesus Cristo de filho de Beelzebul, de sendo usado por demônios para expulsar demônios, quanto mais nós. Então nós precisamos entender que nós não precisamos depreciar alguém que está sendo usado por Deus, dizendo que ela está sendo usada por demônios. Então não entende, né? Ou não quer ser usado por Deus, se mover no Espírito, permitir que o Senhor use a sua vida para operar nos sinais, maravilhas, na unção de Deus, não critique o outro, sabe? Não deprecie outro ministério a favor do seu, para que o seu engrandeça. Então é muito importante ter nessa questão, sabe? Nós precisamos sair desse lugar. E quando nós analisamos todos esses 4 pontos do exclusivismo, do sensacionismo, do monasticismo e agora da depreciação, são 4 mentiras que elas engodam a pessoa e paralisam ela de crescer e se desenvolver espiritualmente. Nós precisamos estar num lugar de disponibilidade para o Espírito Santo, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Como o próprio profeta Isaías, que teve um encontro com a glória de Deus, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor deseja que cada um de nós possamos realmente nos colocar à disposição dele. E precisamos, em primeiro lugar, analisar a nossa vida, passar um filtro, dizendo se essas mentiras fazem parte da minha vida
e até onde elas estão me paralisando de ir para o próximo nível, de ser usado poderosamente por Deus, de permitir que o Senhor me use e use você a ir a níveis mais profundos. O que me traz à memória agora é sobre o livro de Ezequiel, sobre as águas, os níveis de águas, quando o anjo de Deus disse, ande mais 500 metros, ande mais 500 metros, e à medida que ele foi adentrando no rio de Deus, ele foi indo cada vez mais fundo. Que nós possamos permitir que o Senhor nos use poderosamente dessa forma, mergulhar, permitir que o Senhor Deus derrame sobre nós unções específicas para que possamos fluir na unção de Deus, nos vários dons que Deus tem, que é distribuído gratuitamente pelo Espírito Santo. Nós precisamos permitir isso. Nós precisamos nos adequar a essa verdade. Ver qual dessas mentiras estão realmente agindo em nós, a ponto de dizer para Deus, Deus, não é para mim, porque eu não sou santo o suficiente. Você tem que ir para Deus e dizer, Deus, santifica a minha vida. Tem pecados na minha vida que eu não estou conseguindo abandonar. Vem com a tua unção, me cura, me restaura, me liberta. Mas permita-me que eu seja usado por ti. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Que eu possa ser usado por ti poderosamente. Que eu possa alinhar a minha vida ao seu padrão. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus que está em Joel, e o livro de Atos 2 fala exatamente que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos servos e servas profetizarão, os jovens, eles terão visões, e os velhos terão sonhos. Sabe, quando a gente começa a ver dessa forma, a gente começa a entender que o Senhor deseja derramar do seu Espírito Santo sobre todos nós. É para isso também que existem os avivamentos, onde é uma terra seca e árida, onde é uma sociedade corrompida pelo pecado. Nós, como os filhos e filhas de Deus, nos colocamos à disposição de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E é inevitável que o Espírito Santo virá e vai encher sua vida para que você transborde sobre outras pessoas e manifeste a glória dele, para que haja salvação, transformação, libertação sobre a vida das pessoas. E aqui nós fechamos o quarto ponto, permitindo que Deus derrame a sua graça, a sua unção e o seu poder sobre a sua e sobre a minha vida. Deus abençoe e até o próximo episódio.